Agora convido a senhora Graziele Vieira Carvalho para responder os questionamentos. Estado civil, profissão, RG-CPF, Mas coloca assim. Nome Nome? a gente tem, mas o CPF, RG. Estado civil. Profissão. Endereço atual. Confirma os dados. Bom dia, Aline. Aline não, Graziele. Bom dia. Confirma os dados. Sim. Sim? Tá bom. Aline, a Graziele, você foi presidente em que período? Se eu não estou me enganada, de 2017 a 2018. É que eu não me recordo quando começou. Quem te convidou para ser presidente? O Anderson, Ele é o que seu? meu primo. Seu primo? Sim. Tá. Você participava das atividades da Reencontro? Eu participava de alguns eventos, as festas que as entidades faziam lá no portal, eu ajudava eles na barraca. Teve algumas vezes que acho que umas 2 vezes ou 3, que eu participei também na reunião lá na Reencontro, que como são em horários de trabalho, eu trabalho, então tinha dias que eu conseguia sair e a maioria das vezes não. Qual que era a sua presença lá durante a semana? Quantas vezes você ia? Não, de semana eu não ia, não ficava ali. Então, no seu período de 1 ano, você nunca foi no período da semana? Não, da semana não, só quando teve algumas reuniões que eu consegui participar. Tá, Mas foram então poucos. você está dizendo que você não participava das atividades diárias da Reencontro, é isso? Não, isso, não participava, de algumas não. Só em datas comemorativas? Em datas comemorativas e algumas reuniões de semana que eu conseguia sair do serviço, mas não era sempre. Tá. E você assinava cheque em branco também? Assinei poucas vezes, mas eu cheguei a assinar, sim. Já chegou a assinar? Sim, E quem é o contador? não sei te dizer. Você não sabe dizer. Sendo a presidente, você não sabe me informar. Não sei te informar, porque quem cuidava de toda essa parte era a Diana. A Diana. Isso. Sendo voluntária ou ela era funcionária da Não, entidade? eu sou voluntária. Então, a gente fez uma procuração e ela que tomava conta de toda a parte. Tá, mas a Diana, no seu tempo, ela era voluntária ou funcionária da clínica? Não sei te dizer. Como presidente, você não sabe me dizer? Não, Tá. Quem fazia a contratação dos funcionários? não sei te dizer. Porque eu não ficava ali, então não sei te dizer. Tá. Eu tenho um documento aqui que ela foi contratada dia 2/10/2017. Contratada. Sim. E foi bem no seu período ainda. E no seu período consta assinatura de contratação de outra pessoa. Tá, tenho aqui. Contratação de outra pessoa, sendo a assinatura de Diana, sendo que a presidente era você. O que você tem a me falar sobre isso? Não entendi, você pode repetir.
para mim. Presidente era você, então Sim. Assinaturas para empregar a pessoa seria da presidente, certo? Ou não? Então, mas como eu tinha feito uma procuração, ela poderia, eu entendo que ela poderia também assinar. Para ela tomar conta de tudo isso. Então, essa quem parte. tomava conta da entidade, você está me dizendo, era a Diana. Sim. Nessa parte que seria da presidente. E qual a sua parte? Qual é a sua parte? O que você fazia? Eu não ficava lá, eu apenas ajudava como voluntária para assinar, para ajudar eles. Tá, então você está dizendo que voluntário seria assinar documentos, só isso, é isso? Sim. E eu ajudava também nas festas, algumas coisas que eles me chamavam, eu participava. Mas lá dentro... Você sabe quais são os atos da presidência? Não, Não sabe? não sei dizer. Pergunta aí. Bom dia, Graziele. Algumas perguntas bem tranquilas para eu poder entender. Você, então, participou da Reencontro de 2017 a 2018. Que eu me lembre, acho que foi nessa época. E, nesse período, você foi presidente da Reencontro. Sim, voluntária. Mas era presidente da Sim. Reencontro. Nesse período, você tinha algumas outras atividades particulares, algum outro trabalho fora esse da Reencontro? Sim, eu trabalho, eu tenho meu outro emprego, que é onde eu recebo, né? A Reencontro, como presidente, você não era remunerada? Não, Nunca foi? nunca. Em nenhuma forma? Nenhuma. Como presidente, subentende que as ações de uma associação, ela tem o aval, a aprovação do presidente. Ela pode ter reuniões de conselheiros, do vice, etc. Mas todas as ações da associação, ela tem que ter o aval da presidente. Aí eu pergunto para você, você não participou de nenhuma ação autorizando que a Reencontro realizou, como contratação, demissão, pagamentos? Você só assinava? Não sei dizer, só assinava. Como presidente, nós já ouvimos algumas pessoas aqui que afirmaram que algumas compras que eram realizadas, como material de construção, alimentação, esse cheque também era assinado pela presidência. No caso, assinado por você. Sim, eu não sei qual que seria o cheque, mas pode ser que Então, seja. você assinava o cheque, mas você nunca conferiu nota ou material em nenhum motivo? Não, porque eu sei que tudo tem que ser lançado. Tem que dar baixa o que foi e o que não foi utilizado. Então, eu acredito que eles estavam fazendo um bom trabalho. Só isso. Você mora em Vinhedo? Sim. Você tem alguma formação? Eu sou formada em administração. Tá ok. Ô, Graziele, nessa época que você era presidente, quem era o tesoureiro? Não sei te dizer. Eu acho que era na minha época, é que eu não sei quando que ela entrou, eu não lembro as datas, mas era a Didi, que é a irmã do Nilson. Só que eu não lembro a época que ela entrou. Certo. Que empresa você trabalhava nessa época? Qual era a empresa? Eu trabalho na Top Brás até hoje. Ah, tá. E você tinha alguma relação com a Associação Particular Reencontro, a Clínica Particular Reencontro? Eu também fazia trabalho voluntário lá, assim como a minha prima Aline, a gente ajudava no almoço. Fazia o almoço nos dias de visita, que como é uma quantidade muito grande de familiares, aí a gente ajudava. Então, Mas sua não intervenção- tinha vínculo nenhum ali. Tá, Era sua só inter- para ajudar no almoço, Tá, ok. voluntário só. Você sabe me dizer quanto era o repasse da prefeitura para a associação? Não sei dizer. Eu lembro do ano passado que foi uns 900 e alguma coisa, mas certinho eu não sei dizer. Qual que é o quadro de funcionários? Você conhece todos os funcionários que trabalham na Reencontro? Não conheço todos. Não conhece. A procuração que você fez, passando tudo para a Diana, você registrou no cartório? Foi registrado em cartório. Aí é bom pedir a cópia.
Foi antes ou depois da contratação da Diana? Não sei te dizer isso. Você tem a cópia desse documento aí? Não, comigo não. Não? Não tenho. Pode fornecer para a CPI? Eu vejo. Presidente, eu me comprometo em trazer esse documento. Ok. Dentro do prazo de 15 dias, é isso? O Ou é prazo presidente, diverso? só uma. Doutor, o senhor não pode se manifestar na oitiva. No final, o senhor pode até se comprometer a alguma coisa. Isso. No momento, nós estamos falando com a Graziele, infelizmente, o senhor não pode se manifestar. Por gentileza. Graziele, toda a decisão era tomada pela Diana? Toda? Não sei te dizer. Se era somente por ela, não sei. Mas quando você era presidente, toda decisão ela que tomava? Não sei. Graziele, há um contrato com a administração pública na qual é feito um repasse. Você poderia ou saberia me dizer como procedia esse repasse a reencontro? Não sei dizer. Então, assim, para mim entender, você era presidente da Associação Reencontro, mas você não sabe me dizer como que era o procedimento do repasse, você não sabe me dizer quem era o escritório que fazia a contabilidade, você não sabe me dizer quem era a tesoureira, você não sabe me dizer quem era o conselho fiscal, você não conhecia os funcionários. Então, como presidente, qual a real função que você tinha na Reencontro? Eu não sei dizer muito dessas coisas, porque é a Diana que cuidava, por ela ter mais experiência, ela que fazia tudo. Eu participava quando eu podia. Então, dá a entender para nós que você, como presidente, as ações eram da Diana e não sua. Creio que sim. Agora eu não posso afirmar só dela. O que contempla essa procuração? O que eu leio aqui faz muito tempo, que ela poderia fazer toda a parte da presidente, né? Agora eu não sei exatamente as outras coisas que eu não lembro, já faz tempinho, já, bem tempo. Quem autorizava os pagamentos? A Diana? Não era presidente. Não, porque foi feita a procuração para ela fazer tudo isso. Quem emitia os cheques? Não sei dizer. Quem assinava os cheques? Alguns eu cheguei a assinar e os outros era a tesoureira. Quantas pessoas assinavam o cheque? Que eu me lembre, era só eu e a tesoureira. Depois ficou só ela. Que eu lembre. Recebeu algum valor da entidade? Nunca. Depositou algum cheque na sua conta bancária? Nunca. Você disse aqui que você é formada em administração, né? Sim. Qual é a responsabilidade de uma pessoa da administração? Formada. Administrar? Isso. Eu quero dizer assim, qual é a responsabilidade de uma pessoa formada em administração, né, tem perante a esse trabalho, principalmente de presidência, né? Qual que seria? Você sabe dizer? Não sei te dizer, porque acho que eu não entrei ali para ajudar, porque eu fiz administração. Não tem vínculo com isso. O local que está em reencontro hoje é um imóvel alugado, certo? Sim. Existe um contrato. E você, como presidente, deve ter tido acesso a essa documentação desse contrato de aluguel desse espaço. Faço duas perguntas. A primeira, você poderia nos dizer quem é o proprietário desse local e qual o valor era pago? Não sei te dizer. Tá ok. Nada a declarar. Só isso.
os cheques que você assinou, qual era o local que esses cheques eram assinados? Teve uma vez que foi na minha casa mesmo, que eles levaram lá porque eu estava em hora de almoço, não teria como eu passar lá na clínica. E de uma outra vez eu passei lá na clínica para poder assinar e fui trabalhar. Quem levava os cheques? O Leonardo. Você acompanhava a transação bancária da entidade? Não. Você sabe a agência, a conta, a agência? Não. Quem foi fazer a abertura dessas contas? Foi eu, a Diana. Na verdade, acho que já tinha, só foi fazer a alteração do nome só. E quem foi com você? Foi eu, a Diana e a tesoureira. As três? Isso. E aí então você está dizendo que a Diana participava de toda a transação bancária da entidade? Sim, porque foi feita uma procuração para ela poder fazer. A senha ficava com quem? Com a Diana? Com a Diana. Sim. Graziele, você como presidente que foi da Reencontro, você poderia me explicar qual era a real função e obrigação da Reencontro referente aos assistidos na vida social deles? Qual a função da Reencontro em relação àquelas pessoas que são assistidas, que nós podemos entender que são pessoas doentes, viciadas, Sim. entre outras? Qual que era a real função da Associação Reencontro? Tirar alguns da rua, porque não é fácil lidar com esse tipo de pessoas. Alguns aceitam ajuda, alguns não. É bem difícil, mas eles acolhem, todos eles, mas tem todo o horário, eu sei que tem horário de almoço, tudo certinho. Não todos ficam lá dentro, infelizmente a maioria deles saem, vão beber, enfim. Isso eu sei que... Aí tem algumas coisas que eles participam, tem a psicóloga lá, mas também não é todos que gostam, que aceitam passar. Então, você entendendo isso, como presidente que foi, e pela ausência que teve, que nos dá a perceber, você acha que foi realizado esse trabalho corretamente? Eu acho que sim. Mesmo com a ausência que você teve como presidente? Sim, porque eu acredito no trabalho deles. Ok. Sendo formada em administração, né, você assinando os cheques, sendo administradora por formação, você ia assinando os cheques sem saber do que se trata? Sim. Você tem consciência da importância dos documentos que assinava? Sim. Eu sei que são documentos importantes. Por que saiu da presidência? Bom, vamos lá. Eu saí da presidência por conta do constrangimento das pessoas que me xingavam em redes sociais, por conta de que ninguém me conhecia. Na verdade, em Vinhedo eu conheço muita gente, graças a Deus, mas a forma com que fui exposta diversas vezes, me acusando de coisas que as pessoas que me conhecem sabem que eu não sou assim, que eu sempre ajudo, meu intuito sempre foi ajudar. Fiquei muito mal, fiquei sem comer, sem dormir, me prejudicou mentalmente. Hoje eu passo por psicóloga, tomo remédios para poder me acalmar. A minha família sofreu junto, foi muito difícil, porque eu acho que primeiro tem que ser esclarecido tudo antes de postar acusações como foi feito comigo, porque muitas pessoas iam me perguntar: Grazi, isso é verdade? Como se eu tivesse pego 1 milhão, como foi postado. Foi muito, muito difícil. Faz umas 3 semanas, mais ou menos, que eu comecei a sair melhor, sem medo, sem nada, com medo de alguém me agredir por conta de uma situação dessa. Mas, graças a Deus, estou começando a me recuperar. Não está sendo fácil, mas é por isso. E aí, como eu me senti muito mal naquele momento, eu não via outra saída, agir desta forma. Eu falei, eu quero sair, porque eu não estou aguentando as pessoas vindo me questionar, vindo fazer dessa forma, como se eu tivesse
roubado de fato do jeito que foi colocado, né? A forma como foi posta. E ainda mostrando até a minha redes sociais, que é uma vida particular minha, uma coisa da minha vida. Não tem nada a ver a minha página com a Reencontro, por exemplo. Então, eu fiquei péssima com tudo isso. E aí, eu resolvi sair. Somente por causa disso. Quer fazer uma pergunta? Tá. Você disse que não sabe de nada e ela não sabe de nada. E como sabe que os trabalhos eram realizados? Porque tem que ser tudo informado, tudo realizado em questão assim, se me davam para assinar é porque foi feito. Tem tudo o que foi pago, o que não foi. Tá, mas você disse que assinava cheque em branco, assinava Sim. documentos que não sabia do que se trata. Então, você está dizendo se entregaram o documento para você que foi realizado, é isso? Para mim, sim. Mas você nunca foi no local, certo? Sei que você falou aqui. Não, eu já fui no local. Mas Durante não a toda semana. Na semana eu só fui, acho que umas 2 vezes, que foi uma reunião que teve, só. Você fazia auditoria do que estava sendo realizado? Não, eu não. Uma vez empossada presidente da Reencontro, qual o período que o presidente exerce essa função da Reencontro? Não entendi, desculpa. Uma vez que você foi empossada na presidente da Reencontro, qual o período que permanece na presidência? 1 ano, 2 anos? Eu não sei dizer, porque eu acho que eu fiquei 2 anos só. Não, mas eu quero dizer assim, quando a pessoa assume a Reencontro como presidente, qual o período que ele permanece? 1 ano, 2 anos? Eu não me lembro bem se eram 2 ou 3 anos. Você chegou a exercer alguma outra função na Reencontro antes de assumir a presidência? Da entidade, não. Só na Reencontro, na outra. Não, em particular não. Na Reencontro, que tem um contrato com a administração, não, nessa... você nunca exerceu Antes, mais não. nenhuma função. Não. Apenas essa da presidência. Isso. Que ficou esse período de... Eu acho que deu uns 2 anos. Eu acho, que eu não lembro a data. Tá ok. Exato. Você acha certo da forma que você atuou como presidente? Você faria tudo de novo, do mesmo jeito? Ou o que mudaria? Bom, eu acho certo por conta que eu conheço eles há muitos anos, conheço o trabalho deles, acredito no trabalho deles. Então, eu acho que quando a gente conhece, sabe, não tenho por que não ajudar. Então, sempre ajudei e, quando precisarem, vou ajudar, não tenho o que reclamar. Tanto que aprendi muito com eles, porque eu também era uma das pessoas que olhava as pessoas bêbadas na rua, falava, olha lá, mas não é assim, existem histórias, existem o porquê aquelas pessoas estão lá. Então, eu aprendi muito com isso. Então, acho que ajudar nunca é demais. Então, você tá me dizendo, né, que você acreditava na crença das pessoas. Quem são essas pessoas? São as pessoas da Reencontro, Nilson, o Anderson, a Diana. Os 3. Isso. Tá. Então, você está dizendo, você relatou aqui que você assinava cheque, que você não comparecia lá durante as semanas, Sim. né? Você relatou também que não acompanhava os fechamentos também, né? Você pode me dizer, então, se você era presidente fantasma? Eu acho que não, porque algumas vezes eu participava de evento, eu sabia o trabalho deles. Eu não acho que eu seja uma pessoa fantasma, até porque eu tinha presença para assinar, não sei. Você tem certeza que todos os cheques que assinavam eram regulares e documentos eram regulares? Eu creio que sim, Qual o motivo que você crê? porque eu acredito no trabalho deles.
Eu conheço eles? Eu quero deixar muito claro aqui que eu quero saber de você como presidente. É você que é presidente, você que assinava os cheques, tá? Então, assim, a responsabilidade era sua. Sim. Não é crença, não é acreditar. É você que assinava, tá? Então, você tem certeza de todos os cheques e documentos que assinaram eram regulares? Sim. Sim? Quer perguntar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Você quer fazer alguma? Tá. Só quero saber com você. Você sendo administradora, você acha correta essa atitude como presidente? Na minha situação, sim, porque eu conheço eles e confio neles. Mas mesmo você sendo a responsável pela entidade, Sim. Perfeito. Vamos lá. Para finalizar com duas perguntas. O período que você esteve na presidência, você poderia me dizer qual o número de funcionários que tinha registrado na Reencontro? Não sei te dizer. Você não sabe, não teve conhecimento, não tinha ou não lembra? Não, eu não sei a quantidade, porque De diversas funcionários vezes entra que e sai, né? eram registrados Sim. na Reencontro. Então, também você também não saberia me dizer qual o número de pessoas eram assistidas nesse período? Pessoas que eram ficaram tratadas, vamos dizer assim, na Reencontro? Eu sei que o tempo todo muda, porque muita gente sai, muita gente entra, então a quantidade eu sei que é bastante, mas exatamente a quantidade eu não sei dizer. Você chegou a ler o contrato que da prefeitura com a Reencontro? Não, Não. Então também você não saberia me dizer qual o número de pessoas que o contrato dá direito de assistência na Reencontro? não sei dizer. Tá, ok. você, como administradora, tem ciência que não pode alegar ignorância? Sim, Sim? sim. Tá. Graziele, a gente agradece, tá? Ok. Gostaria de saber se você quer falar alguma coisa, finais. Quer falar nada? Não. Não? Só para encerrar, então, a última pergunta. No dia a dia, você acostuma assinar documento sem saber o que é? Não. Somente com a Reencontro, porque eu conheço eles e o trabalho deles, somente isso. Tá. Então, você aguarda que a gente vai assinar o documento e daí mãos para você. Obrigado. Ok, imagina. Eu fiquei refletindo sobre tudo em relação a vocês duas. Vocês não tinham que passar por isso.
encerrar. Ô, doutor, agora aproveitando que finalizou, no período o senhor confirmou que poderia nos fornecer a documentação que foi relatado. Então, nós vamos deixar registrado. Eu só gostaria que o senhor pudesse se pronunciar agora no microfone, reafirmando que enviará esse documento à comissão. É só apertar o botão e deixar Isso, apertado? por gentileza. Só pode falar. Senhor Rubens Isso. Nunes, eu me comprometo em favor da minha cliente, Graziele, a presidente, trazer a documentação que foi exaurida aqui e outras necessárias, tá? Tá ok. E aproveito nesse momento também para comunicar a Vossa Excelência que em todo momento que eu estiver acompanhando a minha cliente, eu vou ter a liberdade, em questão de ordem, de pedir para casa, me dar a palavra. Aí nós temos um regimento a ser seguido, Isso, mas se isso. o senhor puder pedir, Isso. também terá o direito de ser Questão- negado tá. ou aceitado. Tá Isso, ok? obrigado, viu? Obrigado.